E aí, mochileiros, hoje eu vou mostrar um vídeo rapidinho como fazer para usar o Viagem Fácil da Smiles. Eu vou logo de cara mostrar um hackzinho aqui. Eu quero pegar uma passagem de Seul para Los Angeles no dia 29 de abril de 2026. Aí eu venho, eu faço a pesquisa aqui e por se tratar de uma passagem de tarifa Award, ela mostra que para mim essa opção de viagem fácil. Então, o viagem fácil eu consigo reservar a passagem e pagar até, acho que 60 dias antes da viagem. Então eu tenho até 29 de fevereiro de 2026 para conseguir essas milhas e quitar essa emissão. A única coisa não ruim, né, mas o único contraponto é que eu preciso pagar uma taxa de R$ 120 para fazer essa reserva do Viagem Fácil. Porém, sendo o Clube Smiles, eu recebo de volta 4.000 milhas Smiles, que dá R$ 60. Então, na verdade, a minha taxa é de R$ 60. Então, eu vou escolher aqui essa tarifa. Como você pode ver, ó, reserva e pague depois, viagem fácil. Eu vou escolher uma da American Airlines. Vocês podem ver que está caríssimo essa aqui e não tem o reserve com viagem fácil aqui. Ou seja, não é uma tarifa Award. É uma das maneiras mais fáceis de identificar quando a passagem é tarifa Award. Então, eu vou confirmar a seleção. Primeira e segunda bagagem despachada gratuita, que também é outro sinal de que é uma tarifa award. E aqui é aquela parte que eu falei para vocês. Se eu tivesse logado, eu não tenho 31 mil milhas. Então, eu não conseguiria nem escolher essa opção. Só ia ter a opção de dinheiro marcado aqui. Eu não tinha nem 11 mil milhas, então só ia ter essa opção marcada. Bom, continuando, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o cálculo de qual vale mais a pena, milhas, dinheiro ou Smiles e Money, que é milhas mais dinheiro. Eu tirei um print para vocês da nossa planilha aqui, que no caso nós vamos disponibilizar essa ferramenta lá no site mochileira.com.br, mas ela tem um funcionamento bem simples. Então, como que você usa essa ferramenta? Primeiro eu preencho o valor do milheiro, que o milheiro Smiles está por volta de R$ 15 atualmente. Aí eu coloco o valor da passagem. Aqui são duas passagens, então eu vou preencher completo, 661.400. Depois eu começo a preencher a parte de taxas. Então, quanto custaria só em milhas, quanto custaria só em dinheiro, que são esses dois valores. E aí as três opções do Smiles e Money, que são 31.200 em milhas, seria esse aqui, mais R$ 144. A segunda opção, 27.400 mais 214. E a terceira, 11.800 mais R$ 500. Então, essa ferramenta aqui, ela vai me dar o resultado convertendo o valor em dinheiro, aliás, em milhas mais dinheiro, para apenas dinheiro. Ou seja, eu vou saber quanto que eu estou gastando em reais aqui, na verdade, convertendo o valor monetário ali, né? Então, como vocês podem ver, ela já vai me dar a melhor opção aqui, que seria Smiles e Money 1, seria essa aqui. Geralmente, até onde eu percebo esse padrão, essa aqui vai ser sempre a melhor opção, praticamente sempre, né? Então aqui eu tenho o resultado em reais de todas as opções, as cinco opções, ou seja, só dinheiro, só milhas, só dinheiro ou milhas e dinheiro, as três opções. Em reais sairia isso. E aí, nessa coluna, eu tenho quanto que a Smiles está pagando em 1.000 milhas, ou seja, quanto que a Smiles está pagando no milheiro aqui. O que que quer dizer isso? Se eu escolher a opção Smiles e Money 1, vai sair por R$ 612, certo? Isso significa que a Smiles está pagando R$ 16, 16,14 no milheiro. Ou seja, se eu paguei R$ 15 no milheiro, eu estou vendendo a 16,14. Então aqui eu tenho um deságio, né? Ou seja, eu tenho digamos, um lucro de 7,62%. Então, nesse caso, seria a melhor opção. Esse cálculo ele depende bastante do valor pago em milheiro aqui, pago no quanto você pagou no milheiro. Então,
Digamos que eu paguei 16,25 no milheiro. Nenhuma opção com milhas aqui ia valer a pena, né? Ia ser a opção só em dinheiro. Nós temos esse pequeno deságio aqui por conta de ter pego essas milhas a R$ 15, são momentos de boas oportunidades. Então, aqui nós temos o ágio e deságio, ou seja, se eu tiver escolhendo a opção 3, eu vou estar vendendo o milheiro para Smiles por 12,51, só que eu paguei 15, então não vale a pena. E aqui temos o preço final em reais, que a opção vencedora, no caso, é essa aqui, né? R$ 3.033 por duas passagens da Coreia do Sul para Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, R$ 1.560, mais ou menos. Então, eu vou prosseguir aqui. Eu ainda não estou logado, ó, vocês podem ver. Aí, aqui vocês podem ver a tarifa de cancelamento também. Outra coisa que indica que é uma tarifa award é essa condição de cancelamento por US$ 180. Aí a Smiles vai pedir para eu me autenticar agora. Então aqui eu vou preencher os dados dos dois viajantes, que seria eu e a Bia. Vou preencher e já continuo aqui. Terminei de preencher os dois passageiros, vamos para o pagamento agora. E como eu não tenho milhas suficientes nessa conta, só vai aparecer a opção de pagamento com o Viagem Fácil. Mas se eu tivesse as milhas, apareceria aqui também emitir bilhete. Então aqui eu tenho a confirmação de dados, aqui eles tentam vender para subir de plano, né? Eu não quero. E aqui fala um pouquinho do Viagem Fácil, né? Que você pode comprar a passagem, né? Garantir ela antes de ter as milhas, que está antes, até 60 dias antes da data da viagem. Como nessa conta eu sou Clube Smiles, ao invés de ganhar 2.000 milhas, eu vou ganhar 4.000 milhas. Então, ao invés de pagar R$ 120, eu vou pagar R$ 60 de taxa. Então, aqui está informando que eu preciso quitar o bilhete até 60 dias antes do voo. Como vocês podem ver, essa emissão é para duas pessoas, mas a taxa do Viagem Fácil é fixada em R$ 120. Então, além disso, a gente ainda está diluindo em duas pessoas. Uma outra questão é que se fosse um voo de ida e volta, seria a mesma coisa, R$ 120. Bom, então eu mostrei para vocês como calcular qual vale mais a pena, mas agora que eu fiz o login, como eu não tenho essas milhas, eu vou ter que pagar aqui em dinheiro mesmo. Então, vou selecionar dinheiro, que é a única opção no caso, né? E vou prosseguir com a compra. Essa taxa de US$ 180 para cancelar é uma outra indicação de que é uma tarifa award. Aqui eu vou preencher os dados. Eu tive que trocar a data para o dia 28, porque tinha um horário um pouco melhor para nós. Eu terminei de preencher os dados dos viajantes e vamos para a tela de pagamento. E no fim, nessa tela de pagamento aqui, caso eu tivesse as milhas necessárias, ia aparecer uma outra opção, emitir bilhete, e aí eu tinha que escolher entre o Viagem Fácil ou emitir bilhete. Então, como eu não tenho, eu vou escolher aqui Viagem Fácil. Aqui tem as informações do voo para serem confirmadas, duas pessoas, de Seul para Los Angeles, no dia 28 de abril. Isso aqui estão tentando vender Clube Smiles 2000. Aqui algumas informações do Viagem Fácil, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Aqui fala que quando eu quitar o saldo, eu ganho 4.000 milhas. 4.000 milhas a uns R$ 15 cada milheiro, então seriam R$ 60. Então, na verdade, como se eu estivesse pagando R$ 60 pelo Viagem Fácil. Aí eu dou um aceite nos termos. Aqui tem a mensagem que eu preciso quitar o bilhete até 60 dias antes do voo, ou seja, tenho que quitar 161.400 milhas, 161.400 milhas, até o dia 28 de fevereiro de 2026. Taxa de embarque, e aqui vocês podem ver que a taxa da viagem fácil são dois passageiros, mas ele cobra uma taxa única. Então, na verdade, a gente dilui em duas pessoas. Seria como se fosse R$ 60 por passageiro. Isso sem contar as milhas que a gente vai receber de volta, né? Então, na verdade, seria R$ 60 no total, R$ 30 por passageiro.
Isso que não é nenhum voo de ida e volta, né? Se fosse ida e volta, ainda diluía em quatro, dividido por quatro, né? Seria R$ 15 para usar a viagem fácil, que é excelente. Então eu vou ter que pagar esse valor aqui agora e esse valor até 28 de fevereiro. Então eu vou preencher aqui os dados de pagamento. Preenchi os dados e, no caso, eu posso parcelar em até 5 vezes, né? Eu sempre prefiro parcelar, porque quando você não tem juros, claro, porque o dinheiro ele pode ficar rendendo, né? Enquanto eu estiver amortizando essas parcelas, mas é claro, você sempre tem que ficar de olho para não perder o controle disso, né? Eu já preenchi minha senha, eu vou clicar em confirmar. E está concluída a reserva aqui, bilhete reservado até o dia 27 de fevereiro. Então eu tenho até essa data para conseguir comprar essas milhas e quitar essa emissão. Agora eu vou falar rapidamente algumas coisas do Viagem Fácil. Você tem essa página aqui da própria Smiles mostrando como funciona, né, rapidamente. Mas como eu mostrei para vocês, é bem simples. Você pode reservar voos com antecedência sem ter as milhas, desde que seja um voo de tarifa Ward, né, que aí você vai ter a opção do Viagem Fácil. Então essa ferramenta permite que você reserve com até 330 dias de antecedência, o que é muito bom, né? Você vai ter um bom tempo para quitar essas milhas. O preço é de R$ 120. Esse valor de R$ 120 ele não é parcelado, por isso que na tela anterior, o parcelamento, a primeira parcela era mais alta, né? Era 200 e pouco, e as seguintes eram o mesmo valor, porque esses R$ 120 não são parcelados, mas a taxa de embarque pode ser parcelada. Então, são R$ 120. Caso você seja Clube Smiles, na hora de quitar, você ganha 4.000 milhas, e se não for, você ganha 2.000 milhas. Você pode realizar até duas viagens simultâneas com o Viagem Fácil. Como você pode ver aqui, ó, os clientes podem programar até duas viagens simultâneas e cada viagem pode ser ida e volta. Tipo, ida e volta conta como uma viagem, com até 9 assentos por viagem. Então, não importa se for ida, apenas ida ou ida e volta, você pode ter até 9 pessoas na mesma reserva, e isso vai contabilizar como apenas uma viagem. Você pode ter duas dessas. Atualmente nós temos duas, então já nessa conta, pelo menos, né, já não podemos usar mais o Viagem Fácil, até quitar pelo menos uma dessas duas reservas. Uma outra questão, a passagem ela não sofre o reajuste até o final da data, ou seja, o valor está garantido aqui, não tem como nós pagarmos mais do que isso. E aí, no caso de, beleza, vamos viajar, é só quitar a passagem e nós ganhamos 4.000 milhas, e se não formos viajar, daí é só cancelar a passagem e vamos ter perdido R$ 120 do Viagem Fácil, né? Então, é como uma opção de exercer um direito ali. Caso eu esqueça de cancelar, lembrando, eu perco a taxa de embarque também. Então, ali eu paguei 600 e poucos reais de taxa de embarque, tem que tomar cuidado e não esquecer de pelo menos cancelar isso. Viajei aqui no tempo 2 meses depois que eu gravei aquele trecho inicial do vídeo, porque eu consegui comprar as milhas para pagar essas viagens do Viagem Fácil. No caso, eu havia mostrado para vocês a viagem de Seul para Los Angeles, mas quando eu emiti a passagem de Guarulhos para Tóquio, a gente só tinha o suficiente para emitir uma passagem. Então, eu emiti uma e a outra eu peguei no Viagem Fácil. Então, no caso, o que eu vou pegar aqui do Viagem Fácil vai ser essa daqui, de Tóquio, e não a que eu mostrei para vocês de Seul para Los Angeles. Então, a promoção que aconteceu nesses dias anteriores foi essa daqui. Definitivamente não é a melhor promoção para comprar milhas da Smiles. A Smiles ultimamente não tem dado tantas promoções de transferência acima de 80%. Então, quando você conseguir pegar uma promoção boa, vai ser 80% sendo o Clube 1000 ou 90%, que aí seria melhor ainda. Mas ultimamente as transferências estão sendo de 70%, chegando até a 80%, caso você seja um clube maior aqui da Smiles, né? Mas como a gente queria emitir logo essa passagem do Japão, não deixar para a última hora, como é de costume,
Eu acabei aproveitando essa promoção, então, explicando rapidamente a dinâmica aqui, foram 131 mil pontos da esfera, mas eu não tinha todos esses pontos, obviamente, eu tinha 1% desses pontos, que são 1.310 pontos. E aí, como é que eu faço? Eu consigo escolher até 1% do valor e comprar o resto com dinheiro. Então, eu paguei esse valor aqui no resto e recebi 131 mil, que é o que eu enviei, mais 91,7 mil, que é 70% disso. Lembrando que a promoção aqui é 70% para clubes Miles 1000, que é o nosso caso aqui. Esse 1% que eu já tinha, se converter por R$ 32, vai dar mais ou menos, um milheiro, né? R$ 32 um milheiro vai dar mais ou menos R$ 42. Somando com o que eu paguei aqui, daria aproximadamente esse valor por 222.700 milhas da Smiles, que é essa soma aqui do que eu enviei, mais os 70% de bônus. Então, se você dividir o valor de 3.608 por 222.700, você vai encontrar o valor do milheiro aqui, R$ 16,20. Como eu disse, não é a melhor promoção possível. O milheiro da Smiles você consegue abaixo de 16 sem tanta dificuldade assim, até porque tem bastante tempo até esses voos, mas a gente queria garantir logo, porque o segundo semestre vai ser um pouco mais corrido. Então pegamos essas milhas e agora vamos quitar aqui pelo site da Smiles. Aqui no site da Smiles vocês vão vir na parte de meus voos e na aba Viagem Fácil, os voos reservados vão estar dispostos aqui. Se eu quisesse cancelar, eu clicaria nesse botão que nem está destacado aqui, né, para você não clicar, mas eu vou pagar ele e ganhar 4.000 milhas bônus. Lembrando que o valor do Viagem Fácil é de R$ 120. Como eu vou receber 4.000 milhas de volta, como se eu recebesse por volta de R$ 60 de volta, então, no fim das contas, eu vou pagar R$ 60 para ter reservado essa emissão aqui. Eu teria até o dia 23 de janeiro para quitar isso, mas eu vou quitar agora. E nessa tela aqui, bem simples, ó, é só a parte do pagamento, tem a tarifa aqui, confirmando o valor, né? Colocar a senha de 10 miles para fazer o pagamento e confirmar. E é isso, bilhete emitido, confirmado então. Vamos para o Japão em 2026 e vamos trazer muito conteúdo aqui para vocês. Por esse vídeo é isso. Convido vocês mais uma vez a conhecer o nosso Instagram, onde a Bia posta muitas coisas legais aqui, muitas informações para quem gosta de mapas. Isso aqui é um banquete. Tem também várias curiosidades, nossas viagens em tempo real, com muitas dicas, roteiros. Aqui o nosso canal do YouTube, estamos dando uma repaginada, postando vídeos atrasados, né, da viagem da Europa, mas está saindo. Está tudo organizado aqui em playlist também para vocês acompanharem. Nosso blog, que vocês já devem conhecer, tem muitos artigos aqui também, roteiros, dicas, ferramentas, muita coisa para vocês usarem aí nas suas viagens. E por fim, a última novidade seriam os nossos guias de viagem. São guias prontos, já contendo todas as atrações, os lugares, várias sugestões de roteiros, todas as informações sobre onde ficar, qual a melhor época, qual língua é falada no lugar, né? Algumas dicas de câmbio, o que levar nas viagens, melhores bairros, comidas típicas, estratégias para comprar as passagens. Então, um precinho bem especial aqui para vocês, parcelado. E vocês podem ver já que tem 12 roteiros disponíveis. Vocês podem já adquirir o acesso, vão ter acesso a todos esses roteiros. Vocês podem, inclusive, gerar o roteiro para baixar offline. E também muitos outros roteiros aqui que estão sendo produzidos. Quando você adquire esse produto, você vai ter acesso por um ano e todas as atualizações, não só de roteiros, mas também ferramentas, vão estar inclusas aí já no seu acesso. Então, obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.